Uma noite pode parecer não ter fim. A tristeza, as lágrimas, o desânimo, tudo se move contra você. Mas num momento de paz, você ouve uma palavra que renova a esperança e faz o seu coração bater mais forte. Ouça a palavra de Deus. No programa Encontro com a Vida de ontem, vimos a situação do ser humano diante de Deus. Uma criatura sendo lentamente consumida pelo pecado até chegar à morte. E não apenas a morte física, mas a morte eterna, como está escrito. Porque o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Está escrito em Romanos 6, verso 23. Dor, sofrimento, angústia, desespero e morte. Tudo isso faz parte da experiência humana, mas nada disso estava presente no plano original de Deus. Não fazia parte do seu projeto de criação. O Senhor criou o ser humano para viver eternamente feliz na sua presença. A felicidade eterna só é possível ao lado de Deus. Não porque ele seja um ser egoísta ou chantagista, mas porque ele é a luz do mundo. E distante dele só existem trevas, sofrimento e morte. Assim, a maldição do pecado nada mais é do que a consequência do distanciamento de Deus. E não existe meio termo. Ninguém sai da presença de Deus para ficar neutro. Ao afastar-se de Deus, a pessoa automaticamente se coloca ao lado do chefe rebelde, Satanás. E ele não tem nada de bom para oferecer, apenas ódio, engano e destruição. João 10, versículo 10. Quanto mais o pecador se entrega ao maligno, mais o maligno o odeia, envolvendo-o na mais profunda escravidão do pecado e na mais terrível maldição espiritual. Mas, graças a Deus, o texto bíblico não termina com a sentença da morte. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Louvado seja o Deus eterno! Deus, em sua bondade e misericórdia, nos amou de tal maneira que não nos deixou perdidos eternamente nas mãos cruéis de Satanás. Ele nos deu gratuitamente a vida eterna em seu Filho amado, Jesus Cristo. Amém? Diante dessa realidade, o que devemos fazer? O apóstolo Paulo responde. Está escrito em Romanos, capítulo 12, versículo 1. Portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereça o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Romanos 12, versículo 1. Já vimos que Deus, o Pai, ofereceu a melhor oferta que o céu tinha, seu Filho unigênito, como propiciação pelos nossos pecados. 1 João 2, versículo 2. Entenda isso. O pecado provoca a ira de Deus. E a única maneira de aplacar essa ira seria um sacrifício perfeito, sem defeito e sem mácula. Jesus se entregou na cruz como sacrifício vivo para nos reconciliar com Deus. E quanto a nós, qual deve ser o nosso dever? Oferecer o nosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. No entanto, muitos estão levando ao altar um sacrifício morto
e contaminado estão se apresentando diante de Deus com as mãos impuras pelo pecado, acreditando que Deus é amor e que Ele não vai tirar o céu de mim só por causa disso. Pensam que certas práticas são pequenas demais para comprometer a nossa salvação. Mas é assim que multidões chamadas de cristãos, porém enganadas pela antiga serpente, apresentando-se diante do Altíssimo com uma oferta, mas é assim que multidões chamadas de cristãos, porém enganadas pela antiga serpente, apresentam-se diante do Altíssimo com uma oferta manchada. Uma partícula de pecado, por menor que seja, é suficiente para perder todo o céu. Deus jamais colocará em risco a pureza da sua morada. Portanto, ofereça ao Senhor um sacrifício vivo, santo e agradável. Mas é possível isso? Humanamente falando, não. Como tirar água pura de uma fonte contaminada? Nossa justiça é como trapo de imundícia. Isaías 64, versículo 6. Por isso, Deus enviou seu Filho, não apenas para perdoar nossos pecados, mas para nos purificar de toda injustiça. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. 1 João 1, versículo 9. Como já mencionamos, o pecado provoca a ira de Deus, e sua ira é sem misericórdia contra o pecado onde quer que ele esteja. Mas, para que não fôssemos consumidos pela ira divina, alguém assumiu o nosso lugar: Jesus. A cruz revela ao mesmo tempo o amor, a justiça e a ira de Deus. Agora, preste muita atenção ao texto seguinte. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. Quem se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. João 3, verso 36. Encontro com a Vida, o seu programa de fé e esperança. Eu volto amanhã com o tema Entrega sem reservas. Que o Eterno abençoe você e toda a sua família. Você ouviu Encontro com a Vida, apresentado por Expedito Belisário.